Olá, estamos aqui com mais um episódio do Isso Pode Doutor, o número 3 já. E hoje eu estou excepcionalmente aqui com a doutora Adriane Albuquerque e doutora Isabel Albinante. Desculpe, lembrei. Doutora Isabel Albinante. E nós vamos falar hoje de os cuidados que a gente tem que ter na compra do imóvel, que acredite, nós vivemos no Brasil, né? Então, sabe como é que é? Temos que ter certos cuidados. Mas antes, elas vão se apresentar. Por favor, doutora Adriana, conta um pouquinho da sua história, do eu me caminho. chamo Adriana Albuquerque, eu há 25 anos já trabalho em cartório de notas. As minhas especialidades são mais voltadas a documentações imobiliárias, compra e venda, doações, inventários. Então, assim, eu tenho já... E trabalhei também em cartório de registro civil. Então, isso abre um pouco o leque de entendimento e também de análise de documentos. Então, assim, eu posso dizer que há 25 anos eu analiso documentos de pessoas que vão comprar imóveis, né? E analiso também o documento de quem vai vender, porque muitas vezes quem vai vender acredita que está tudo ok, mas não está. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de estar olhando tanto o lado de quem está adquirindo quanto o lado de quem está vendendo. Meu Deus, muitos cuidados, mas vocês vão aprender muita coisa hoje aqui, pode ter certeza disso. Doutora Isabel Albinante. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Adriana. Bom dia. Satisfação estar aqui com vocês. Minha segunda vez, né? Isso, graças a Deus. Estou gostando muito, um aprendizado diário, constante. E sou advogada há 23 anos, sempre militei aqui no Rio de Janeiro, em comarcas também do interior. A gente Pode cortar. Não, vai. Somos mentoradas do professor Salomão e hoje estamos aqui para falar com vocês sobre os cuidados na compra de um imóvel, né? Com a visão da advocacia e com a visão de uma tabeliã. Visão do cartório, né? Uma tabeliã. Uma tabeliã do cartório de notas aqui com a gente, que elabora as minutas de escritura e que atende as pessoas. É um conjunto, né? As duas coisas vão... A gente está aqui para desmistificar que o advogado e o tabelião um não quer o outro, não. Ambos precisam um do outro, ambos atuam em conjunto, o escrevente com o advogado e o advogado com o escrevente. A gente costuma falar que a gente quer um tabelião amigo nosso. Amigo no bom sentido, amigo que vai atender a gente da melhor forma, com a presteza necessária, nos auxiliando, porque a gente é um conjunto. No direito, nada se faz sozinho. Tudo é um conjunto e todos somos aliados para o bem comum. Qual é o bem comum? Aquela regularização imobiliária, aquela análise da compra e venda, aquela efetivação do seu negócio jurídico com segurança e eficácia no momento daquela transação imobiliária. Então, o seu tabelião amigo é um resguardo da sua segurança. E é ele que vai auxiliar. O advogado, ele vai te auxiliar para ele poder analisar os documentos, ele vai conversar com o vendedor, ele vai atuar nessa esfera particular dos documentos e dessa visão. E vai regularizar o seu imóvel caso você precise. A tabeliã, ela já orienta no sentido, me corrigir também se eu estiver errado, eu vou até passar a bola para ela falar mais especificamente, porque ela é a delegatária do serviço público em prol do cidadão. O advogado é o interesse particular e privado da pessoa que te procura. Então, vou passar agora para a tabeliã. Eu estou com a pergunta aqui. Substituta do tabelião. Substituta do tabelião. Eu já vou passar, então, a pergunta para ela, que eu estou com ela aqui na minha cabeça. Diga. Eu quero comprar um imóvel, já tenho um imóvel, tal, e... Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Referente a cuidados, né? O que eu tenho que fazer?
Primeiro, é bem interessante o que a Isabel colocou para gente, doutora Isabel, que o objetivo do cartório é atender o público e quando ele chega assessorado de um advogado, 50% ou mais do trabalho do cartório, ele já foi feito, né? Porque o cartório vai mesmo mais apreciar as certidões e vai dar forma ao acordo que está sendo estabelecido entre as partes. Você quer comprar, o outro quer vender. E a gente precisa instrumentalizar isso na forma da lei, usando os artigos que o Código Civil traz, a segurança jurídica e o advogado, quando ele já chega no cartório trazendo o seu cliente, e é muito interessante o que a Isabel colocou, que tem que haver, né, a gente desmistificar um pouco essa ideia de que o cartório é algo inatingível ou que o advogado é uma pessoa que está buscando um trabalho próprio. Não. Tudo funciona, ainda mais no meio extrajudicial. Quem está começando agora na carreira ou quem está buscando adquirir o imóvel, que a gente faz essa documentação pelo extrajudicial, é muito importante que tenha essa conjunção de ideias. Porque, realmente, andar junto, a gente vai mais longe, né? Com Sozinho certeza, você chega, com mas junto certeza. você chega melhor, mais leve, mais fácil de dividir as questões. E para a tua pergunta, quando eu recebo alguém que vai adquirir um imóvel, a primeira pergunta que eu faço é: de que forma você vai adquirir? É à vista? É financiado? É parcelado? Você necessita de um banco para te ajudar no financiamento? A pessoa que está te vendendo, você já conversou como você vai pagar? Porque são coisas que têm que ficar muito alinhadas. O objeto, a forma de pagamento e a capacidade jurídica de todo mundo. Então, não só de quem está comprando, mas como a capacidade jurídica de quem está vendendo. Às vezes as pessoas se esquecem. Não, eu estou vendendo para alguém. Porque a gente está falando não só para quem está comprando, mas principalmente também para quem está vendendo. E se a pessoa vai vender a prazo, ela tem que se resguardar. Então, existem cláusulas que a gente pode estar colocando no instrumento para garantir a falta de pagamento, uma compensação e aí a gente, dependendo da situação, ela é colocada, se ela entra com uma alienação fiduciária ou um simples parcelamento entre partes. Então, isso tem que estar muito bem alinhado. Então, para a tua pergunta, eu perguntaria a você, e você trouxe o documento do imóvel para eu dar uma olhadinha? Ainda não. Antes disso, Eduardo vai falar o quê? Eu vou passar o contato do meu advogado ou da minha advogada para Provavelmente, tratar com você. provavelmente. Porque ele vai te proteger particularmente sobre as cláusulas e vai te orientar de uma melhor forma. Não podemos esquecer que a gente, no meio jurídico, a gente não tem só uma modalidade para fazer determinada transação. O cartório não faz só uma compra e venda. O cartório, ele vai realizar a minuta que atende à sua especificação no caso, e não só relativa à compra e venda. A gente tem hipótese de permuta, doações, permutas, doações, incorporação, tem vários instrumentos, promessas de compra e venda, alienação fiduciária, tem muito instrumento que a gente pode realizar com o tabelião. Até a tua pergunta, por exemplo, de que forma que você vai pagar? Lembra que eu fiz essa pergunta? Sim. Às vezes existem trocas, né? Olha, eu vou adquirir esse imóvel seu. Ele é o valor de X. Olha, eu tenho uma propriedade do valor Y e tenho mais uns valores. Se aquela pessoa quiser o seu bem como uma forma de pagamento, a gente entra nessa modalidade que a doutora Isabel acabou de falar, que é a permuta, né? Ou a promessa, como a gente já tinha colocado também em parcelamento. E também existem documentos que são preliminares que o advogado faz, não é necessário o cartório fazer. São contratos particulares de promessa que eles vão sendo alinhados, né? E também existem valores que, quando não chega a 30 salários mínimos, que é da competência do advogado fazer. Né? A documentação não necessariamente precisa ser por um instrumento público. Não sim, necessariamente, mas entendi. é bom que seja a segurança feito jurídica é sempre para dar melhor. uma segurança jurídica, né? E também não vamos nos esquecer que aí eu perguntaria para o Eduardo: Eduardo, você está comprando a sua propriedade ou é uma posse? Ou você está transferindo a propriedade para quem quer que seja, ou
a pessoa também está transferindo uma posse. Ou seja, o que vai delimitar a sua transação é a forma de aquisição anterior. É o título que a pessoa tem que ela pode vender para você. Pense assim, a pessoa não pode vender o que ela não tem, o que não é dela. Então, para ela vender, ou para ela transferir, ou para ela ceder, ela tem que ter tido um direito antes. Então, ou ela, se ela não tiver o direito na matrícula lá, seja promessa, seja compra, seja um donatário, seja, se ela não tiver um título, ela só vai poder te transferir por meio de uma posse. E aí a posse, a gente vai poder fazer uma escritura de posse, vai poder fazer um contrato de posse, mas vai depender muito do caso concreto e do valor do bem que você está transferindo e o que você deseja. E antes da gente pensar até no cartório, o advogado vai ser importante para te orientar em qual planejamento você quer fazer. Ah, realmente é uma compra e venda. Ah, eu quero comprar seu imóvel, Eduardo. Mas só que a gente não tem nenhum vínculo. E tem, às vezes, muita gente que chega para mim e fala: ah, eu quero logo passar para o meu filho o bem, eu quero logo isso, tal, porque eu não quero pagar imposto, tal. Então, assim, é algo muito para ser analisado. Um planejamento sucessório, um planejamento familiar para você melhorar a sua vida financeira ou mesmo evitar N situações, você precisa antes conversar com o advogado e passar a sua real situação. Não dá para a gente maquiar. Às vezes o documento que a pessoa faz também não está a contento, porque também foi passado para o advogado de uma forma diferente da realidade. Às vezes até equivocado. Por isso que eu te perguntei, na sua pergunta, você trouxe o documento do imóvel? Porque o documento do imóvel existe uma coisa chamada matrícula, também conhecida como ônus reais, e é nesse documento que a gente consegue verificar. Que é toda a história, né, do imóvel, né? Na ônus reais ou na matrícula do imóvel. Aqui no Rio de Janeiro a gente usa ônus reais, generalizou, mas a matrícula do imóvel, ele vai trazer desde o seu nascimento do imóvel e todas as pessoas que já passaram como proprietários e todas as pessoas que prometeram comprar, que fizeram as escrituras. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar numa compra de imóvel é: quem está te vendendo? Ah, é o Paulo. O Paulo é casado? Ah, é. Casado com a Maria. Você trouxe o documento do imóvel? Não a escritura que ele tem, mas a ônus reais, a matrícula, porque vai ter que aparecer o nome do Paulo com o nome da mulher do Paulo ali como proprietário. Aí isso vai te dar um título de compra e venda. Digamos que lá ele não aparece como proprietário, ele aparece como promitente comprador, alguém que prometeu comprar a prestação. Então, tanto o advogado quanto o cartório, ele tem que ter a cautela de observar se todo o pagamento foi feito, se não existe nada que impeça, se já passou o prazo de pagamento, se ele tem a quitação, se eu vou poder vender para você através de uma compra, venda e cessão, chamando aquele vendedor anterior, ou se eu vou ter que fazer uma promessa de cessão ou uma cessão, porque os títulos, os nomes vão mudando conforme vai passando de uma pessoa para outra. É que quando a gente fala em compra e venda, a gente só vê na cabeça da gente carro, que é uma coisa que é mais no dia a dia, né? E o carro você tem sempre essa, proprietário, 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 não tem esses intervalos do promitente comprador, a não ser quando vem com aquela alienação fiduciária no carro, que aí você vê, não, esse aqui ainda está alienado ao banco, né? Mais ou menos assim que a gente fala, não, esse aqui ainda está alienado no banco, eu tenho que pagar 2 dudas, é mais ou menos o mesmo raciocínio. E se tiver não sei se é isso que eu entendi, se tiver uma promessa que a pessoa fez, nessa história, teve uma promessa, e essa promessa não vingou, não sei se é esse o termo. Sim. Aí a pessoa está agora vendendo. Isso aqui que ficou pendente lá, pode dar problema nessa venda? Vai dar. Pode não, vai dar. Né? Então, assim, então foi o que eu entendi mesmo. A gente tem que ver se a pessoa que prometeu comprar, ela honrou os pagamentos, para isso os recibos. E aí você pode fazer. Lembra lá no início que eu perguntei, você vai comprar com seu próprio dinheiro, vai precisar de banco? E você tem institutos. Antigamente a gente tinha o Instituto da Hipoteca, que ainda existe, mas hoje em dia é mais usada a alienação fiduciária. Ou seja, o órgão público, o banco, seja quem for, vai te emprestar um dinheiro, você vai comprar,
Só que vamos usar nós três aqui. Eu quero comprar o seu imóvel. Eu não tenho o dinheiro todo. Eu vou falar com a doutora Isabel. Isabel, você me empresta 50 mil? A Isabel vai dizer assim, empresto. Você vai pagar, porque ela é minha amiga, ela vai me emprestar. Aí ela vai dizer assim, você vai me pagar isso em quantas parcelas? Te pago em 10 parcelas de 5 mil. Tá bom, Adriana, eu empresto para você. Mas a doutora vai fazer um documento dizendo que essa casa vai ser minha até você pagar a última prestação de 5 mil. Quando você terminar de pagar essa prestação de 5 mil, automaticamente você leva o recibo lá no registro de imóveis e leva uma carta que eu vou dizer que você quitou tudo comigo, que o registro de imóveis já vai passar para o seu nome. Ou seja, eu estou comprando o seu imóvel, estou usando o meu dinheiro e uma parte do dinheiro dela, porém a parte do dinheiro dela vai ficar dito que é dela, até eu terminar de pagar. Então, isso são algumas das modalidades. Agora, digamos que nós fizemos essa transação, mas eu não honrei minha palavra com a Isabel. A doutora Isabel teve um prejuízo da minha parte. Da minha parte, não, Zé. O Zé não pagou ela, que eu sei que eu não faria isso. Trabalho com isso, não posso fazer isso. E aí o Zé não honrou. Existe um prazo onde a doutora Isabel vai poder entrar com uma ação. Aí existem vários aí, é já mais a seara do advogado em reintegração, Então, não, a solicitar gente o não pode móvel. esquecer que nessa hipótese que ela está falando, do empréstimo que eu estou emprestando, na verdade, a gente tem 3 contratos embutidos aí. Tem um contrato de mútuo entre eu e a Adriana, e tem um contrato de promessa entre você e Não, no entre caso é compra e Eduardo. venda. Que aí vai entrar a alienação, é compra e venda, eu e Ah, no ele. teu exemplo. É. Ah, tá. E Tá. a alienação contigo. Eu teria duas escrituras dentro de uma. Estaria sendo instrumentalizadas as vontades dessa forma. Isso aí, lá na frente, se a pessoa for querer vender, comprar, isso vai aparecer ali, isso pode embarrear essa. Se o vendedor Essa não tiver venda. honrado a promessa dele, a forma de pagamento, sim. Ou seja, vai ter que se resolver isso primeiro Sim, até a para a retomada pessoa do poder imóvel comprar. para leilão. Que é assim que Bom, funciona. então, hoje em dia a gente vê muitos imóveis ainda com a promessa registrada e não efetivou a definitiva por N motivos. E aí isso vem desde o Decreto-Lei 66, 67 de 66, e esqueci o número da lei. O Decreto-Lei 6766 até hoje. E aí hoje, diante de tantas promessas que não se concretizaram por N motivos, ou melhor, a pessoa não transferiu, não fez a definitiva para você, comprador, que está na posse até agora, hoje em dia a gente tem um instrumento viável de adjudicação compulsória extrajudicial. E para isso, você lavra uma ata, você comprova todos os pagamentos que você fez, você consegue transferir o bem para o seu nome. E depois disso, com essa ata registrada, feita no cartório de notas, comprovando, e aqui no Rio a gente ainda tem uma norma sobre a possibilidade da gente fazer a ata com a declaração de prescrição, porque muitas pessoas antigas estão nessa situação e até hoje não fizeram a transferência, e seus herdeiros também não conseguem fazer a transferência, porque o outro lado já não existe mais, a incorporadora, a construtora já faliu. A gente viveu uma época no passado de muitas construtoras que não cumpriam as suas obrigações por N motivos, né? Vide Incol, vide tantas Ainda outras. tem isso, né? Tem a coisa das Muito. construtoras, Das né? construtoras que não Nossa Senhora, se tanta perpetuaram coisa. por N motivos, falência e tal. Então, hoje em dia, a pessoa que é o promitente comprador, passou já esse tempo, ela tem a quitação, ela quer colocar o imóvel agora no nome dela, para ela resolver esse problema, o que ela precisa fazer? Ela vai precisar, se ela não tem o promitente vendedor, se ela não sabe mais aonde ela está, a gente vai poder lavrar uma ata notarial de adjudicação compulsória ou extrajudicial, pagar o imposto, pagar os emolumentos e depois fazer o registro. Lembre sempre,
aquela frase que todo cartório tem. Só é dono quem registra. Então, assim, se você quer validar a sua promessa de lá de trás e para agora, e depois você quer vender ou mesmo doar para alguém, regularize o seu imóvel colocando ele no seu nome. Para isso, você tem que fazer um documento hábil. Hoje, a gente tem a possibilidade de fazer a ata de adjudicação compulsória ou extrajudicial para você se tornar, ao invés de um promitente comprador, para um comprador. Ou seja, você vai substituir aquela escritura definitiva pela ata de adjudicação compulsória extrajudicial. Adriana, você tem feito muito? Eu já fiz algumas. A gente está ainda em processo de registro de algumas, porque é uma matéria nova. Acho que em outubro, novembro do provimento 150, acho que foi novembro, dezembro agora, não recordo, eu não sou boa para data, mas no final do ano de 2023 a gente teve o provimento 150 que veio trazendo algumas informações para a adjudicação compulsória. Isso fez com que o judiciário desafogasse um pouquinho mais e o beneficiado sempre é à parte, porque era um processo que demoraria uns 2, 3 anos normalmente, ou até mais às vezes, e na adjudicação extrajudicial mais uma vez, é muito importante que o advogado e o cartório funcionem em harmonia, porque o advogado vai trazer o cliente com os documentos e junto o escrevente, o substituto, assim como eu, vai sentar com o doutor ou com a doutora e a gente vai juntar, porque o objetivo é, na adjudicação, mostrar que aquele quebra-cabeça se fechou, que existe ali tudo para ser feita uma compra e venda, e pode não ter acontecido por N fatores, um desses que a doutora Isabel já falou, ou às vezes a falta só de um recolhimento de um imposto, e aí você não localiza a pessoa, não tem um instrumento apartado da promessa para que você possa, através de uma procuração, às vezes uma massa falida, você não acha quem assine pelaquela empresa. Então, é muito importante que o advogado ande bem juntinho a frase que ela falou assim, procure um tabelião para chamar de seu, porque quando o advogado consegue trazer os documentos para o cartório e consegue conversar conosco, o nosso trabalho ele flui muito melhor. E é claro que você ter a condição de ter uma assistência jurídica para qualquer ato negocial que você vai fazer é sempre melhor, né? É sempre melhor você estar amparado Com pelo certeza, operador do lógico. direito ali para te trazer essas informações. É o conjunto, E, né? É o conjunto das duas partes para você ter uma compra e venda segura, né? Sabendo o que você está fazendo, né? E Tem que ter as duas partes. ela até deu uma ideia antes, que ela falou assim, às vezes a pessoa quer adquirir um bem para o seu filho, né? Então, outro cuidado que temos que ter. Às vezes você acha que basta você comprar com seu dinheiro e passar para o nome do seu filho. Mas não, a gente tem que fazer também um documento de como esse dinheiro chegou até ele, quem comprou. Porque às vezes a pessoa que está comprando o que você está dando não tem aquela capacidade financeira. Então, isso também tem que estar instrumentalizado. Ele adquiriu porque o pai fez uma doação de um numerário. Isso tem que estar colocado, isso tem que ficar explícito na redação da escritura. Então, são muitos detalhes. Mas o detalhe da documentação é o cerne. Mas, Adriana, só para complementar aqui, porque a gente aqui não está. Quando a gente fala assim, comprar em nome de outra pessoa, a gente não pode dar margem à fraude e nem à hipótese de laranja. A gente não está aqui tratando dessas hipóteses. Quem compra, a regra coloca no nome, é daquela pessoa. Então, assim, comprar em nome de outra pessoa. Mas por isso que eu falei que tem que ter a comprar doação em nome do de outra para a pessoa. Vulgarmente, a gente usa essa expressão, comprar em nome de outra pessoa. Mas, na verdade, para a gente, o que interessa é quem vai figurar como efetivamente o dono. Então,
assim, a gente aqui não está falando de fraude nem de uma hipótese de laranja. Não, não é essa hipótese que a Não, e aqui no Adriana... Brasil não se faz Não, isso. mas eu não coloquei isso. Eu coloquei um pai dando dinheiro para um Isso, filho adquirir. É uma isso. doação. É. É nesse sentido que eu diferente. falei. Só para ficar Assim, bem Se claro. alguém entendeu diferente, Não. não era nada ali de uma doação Não, de pai ficou para bem claro filho. isso. É, Doação, É, doação. isso aí, a gente A está falando dessa doação de pai hipótese. para filho que tem que estar explícita dentro da escritura, escritura. justamente para não caracterizar Agora eu queria nenhum perguntar Nem uma uma- fraude, nem uma laranja. É isso Exatamente. Eu aí. queria perguntar uma coisa para vocês também, que eu sei que é uma coisa problemática. Espólio, herança, né? Estou comprando um imóvel, aí descubro que está no espólio de fulano de tal, sei lá o quê. O cara que estava me vendendo é herdeiro, mas o espólio... Bom, eu sei que tem uma... que é complicada essa história. Essa parte é complicada você mesmo. vai ter 3 formas de fazer. Eu vou falar da minha, depois eu vou passar a bola para a advogada, que é na esfera A jurídica. advogada. Para a advogada, que é na esfera jurídica. Você tem hoje em dia a possibilidade de estar fazendo pelo cartório. Você pode destacar um bem, dizer que vai vender aquele bem, caso não tenha um inventário judicial. Que tem uma coisa de formol, né? Quanto não sai esse formol, Isso não tudo tem seria isso? pelo judicial. Tô sabendo mais ou menos, É. né? Você tem 2 tipos de inventário. O inventário que pode ser realizado de forma extrajudicial, ou seja, você e seu advogado me procuram, nós olhamos a documentação e fazemos o inventário dentro do cartório. Então, dependendo da situação, com 30 dias ou até menos, dependendo da situação, tem que estar todo mundo ser maior de idade. Tem alguns requisitos até que pode ter incapaz, mas o ideal é todos maiores de idade, todos com capacidade jurídica, a condição financeira para poder pagar as taxas, os emolumentos do cartório, a escritura e o registro. Se você tem isso, sua família é uma família que estão todos de acordo na partilha, seja ela desigual ou igual, você consegue realizar um inventário do início ao fim, uma média de uns 30 dias. Tá? Mas lembre que todos têm que assinar. Todos têm que assinar, por isso que eu falei, se todos estiverem juntos e acordes. Não é só Tá. aquela pessoa que... Não é Não, só tem que uma ser pessoa que todos pode assinarem, todos têm que Inclusive, assinar. se um deles tiver esposa, tiver Exatamente. dependendo Dependendo da situação, do assina casamento, junto, né? sim. Também. Quando você tem uma partilha que é igual para todo mundo, a gente olha, estou falando da lei do Rio de Janeiro, do que diz a Corregedoria do Rio de Janeiro no seu Código de Normas. Cada estado tem a sua. Então, no nosso do Rio de Janeiro, se você é casado por um regime da comunhão parcial de bens, ou se não existe partilha desigual, o que é partilha desigual? Deu 100 mil, são 2 irmãos, 50 mil para cada um. Eu não preciso que ninguém assine. As esposas ou os maridos, só mesmo os herdeiros. Ou, se por acaso vai ficar 30 mil para um, 70 mil para outro, aí a gente precisa que assine, quando é desigual a partilha. Tá? por quê? Porque teve perda. Então a família tem que estar junto para dizer. Aí são Ah, situações entendi, diferentes, entendi, mas eu estou falando da entendi. Corregedoria do Rio, que é onde eu trabalho. Né? Cada estado tem a sua. Então, como a gente sabe que é passado para o Brasil inteiro, cada advogado observe a regra do estado, olhando no Código de Normas. É fácil, é só entrar no TJ do seu estado e lá na parte extrajudicial, pedir Código de Normas extrajudicial e você vai ver ali tudo que é necessário, inclusive para fazer qualquer ato público dentro de cartório. Tá? Não é uma dificuldade. Caramba! É exatamente essa é o meu segundo trabalho, que é justamente esse de estar a minha mentoria É muita coisa, especializada gente, mais é muita nisso, coisa, tem pra que ajudar tomar os cuidado. advogados. Agora vamos à parte jurídica da coisa do Então, eu queria que falar uma espólio, partezinha, testamento, mas sei lá o quê. uma parte bem específica que eu vou juntar com o direito de família e que muito acontece na nossa vida. De repente, aquele imóvel que você tem, ou que você acredita que é seu, ou que no divórcio você clausulou com o seu ex-marido que ele ficaria para o filho, e até hoje não está no nome do filho. E aí você, em determinado momento, você quer vender. Aí você chega e fala, eu posso vender? Eu vou te falar, não, você tem que resolver primeiro o que você acordou no seu divórcio. Ah, mas eu não sei mais onde está meu ex-marido? Ah, eu nunca mais vi, ele não vai querer assinar e tudo. Tem meios? Tem meios. Quando você clausula no seu divórcio, você faz um acordo que o imóvel vai ficar com o filho em comum, você obrigatoriamente tem que fazer uma escritura para transferir essa parte do bem para a outra parte. Então, o ex-marido falou, então tá, eu vou passar o imóvel para o nosso filho.
mas até agora não fez um documento, não fez uma escritura, ninguém compareceu. E eu só tenho aquela decisão que está no processo, que foi homologado de lá de trás, mas que ninguém levou para efetivar. Então, você vai precisar levar para efetivar. E aquele acordo que você falou lá atrás, ele agora não pode ser, você não pode falar, vou desdizer, não quero mais passar para o meu filho. Como tem muita gente que acredita que isso é possível. Não, a obrigação está lá de você transferir o bem e você pode sofrer uma ação para você ser obrigada a passar o bem. Aquele seu ex-marido que nunca mais apareceu, ou você vai precisar de um alvará para suprir aquela vontade. Com o alvará você vai lavrar uma escritura transferindo para o seu filho aquela parte. E ou se ele está e não quer passar o documento, você vai precisar fazer uma ação cominatória no seu processo de divórcio, inventariar e fazer a partilha e transferir para o seu filho. E aí, ou o imóvel vai ficar 50% para você, mulher, ou 50% para o filho. Aí depende se ambos declararam, vamos transferir o imóvel para o nosso filho e vai sair do nosso patrimônio. Ou em outros casos, tem pessoas que colocam 50% para a ex-mulher e os 50% do marido passa para o filho. Tanto nessas duas hipóteses. O enunciado 549 da Jornada de Direito Civil já é um enunciado bem antigo e ele permite o que foi determinado, o que foi acordado entre vocês, ele vai ser cumprido agora. Então, a minha sugestão é: regularize o seu imóvel. O Estado Civil é um dos grandes calcanhares de Aquiles que a gente enfrenta no momento de uma venda, porque o tempo passa e o estado civil da pessoa também ele vai se mudando. Então, se antigamente as pessoas ficavam 50 anos casados, 40 anos casados, hoje a vida está tão dinâmica que os casamentos são muito rápidos e a união estável também. Então, assim... É igual puxar a ficha do imóvel, né? Puxa, a ficha da pessoa tem ali. Eu diria para você que os 30 casamentos. O Estado Civil tem que puxar tudo para é uma grande... Se a gente fala em barreira, né? O Estado Civil é onde as pessoas mais assim deixam para lá, resolvem a parte do divórcio, que o Código Civil permitiu a gente se divorciar sem fazer a partilha, mas você continua presa àquele imóvel e ao seu ex-marido que às vezes você nunca mais viu. Então, essa é uma parte assim bem importante, que merece atenção e que merece ser regularizada para que no futuro você não fique dependendo do seu ex-marido, que ou se você não viu mais, ou mesmo que mudam as situações e ele vai simplesmente falar, não vou assinar. O que é engraçado nessas horas é o que está desaparecido sempre aparece, né? Exatamente. Nessas horas aparece. Nessas horas sendo sempre homem aparece. ou mulher, mas aparece. E aí as pessoas se esquecem do acordo e acham, não vou mais cumprir. Quero um determinado valor para eu fazer isso. Não, gente, assim... Tem lá um acordo que vocês fizeram, está homologado pela justiça. Cabe a você cumprir esse acordo. Ah, não quero cumprir, não vou fazer. Você vai precisar partilhar esse imóvel e entrar com pedido para partilha e para suprir essa vontade. Depois, com esse alvará suprindo essa vontade, você vai precisar, sim, ir no cartório de notas, lavrar uma escritura e depois transferir. Eu vou pagar os emolumentos, vou pagar um imposto. Sim, normal, é uma transação negocial, uma transação imobiliária, um negócio jurídico que exige partes, objeto, licitude,
Lembrei de mais uma coisa aqui. E Eduardo, só E pra... determinação. Desculpe, Não, mas só é para isso. complementar, por exemplo, o que ela está falando, nada mais é, vamos nos divorciar? Vamos. Aí a casa, deixa do jeito que tá, depois a gente resolve. É. E aí Aí isso fica. os dois casam de Isso novo. fica, casa, fica viúvo, casa de novo, Aí- e você vai agregando à sua vida alguns estados civis. E o que que ocorre? Tanto judicial ou extrajudicial o divórcio, sem partilha, com bens a partilhar numa posterior ação, você também pode fazer por escritura pública acompanhado do advogado. Então não precisa ir para fórum para fazer a partilha. Eu me divorciei, não houve acordo, a gente só informou que existem bens e que os bens vão ficar em condomínio, que seria uma situação diferente do que você sentar na frente do juiz e falar assim: não, essa casa vai ficar para meus filhos. Muita gente faz isso e o juiz homologa. Homologou quer dizer, ele entendeu o que você quer e botou ali no papel. Caso você não consiga fazer isso de forma judicial, o cartório extrajudicial, o cartório de notas, você estando acompanhado do seu advogado, você pode fazer a sua partilha. Pode também transferir, fazer a doação conforme homologado, pagando as taxas e fazendo a escritura para o seu filho. Então, existem remédios, tanto no judicial quanto no extrajudicial, para sanar aquele problema que ficou. E o que é muito interessante, a primeira pergunta que você me fez, voltando nela, a primeira pergunta que eu faço é: você trouxe a documentação do imóvel justamente para eu poder olhar lá na documentação do imóvel quem adquiriu? A segunda pergunta que eu te faço é: ele ainda está casado com essa pessoa? Ele ainda está solteiro? Ele ainda continua viúvo? Dependendo do que está lá no registro de imóveis. E a minha terceira pergunta é: olha, eu acho que o correto daqui para frente a gente precisa fazer uma investigação. Essa investigação seria através dessas certidões que são negativas. A gente tem aqui, agora na cidade do Rio de Janeiro, estou falando mais uma vez pelo estado do Rio de Janeiro, eles conseguiram centralizar vários distribuidores em um só. Adriana, o que é distribuidor? Tudo que acontece na sua vida civil, que fica ali registrado, está sendo concentrada numa única documentação. Como assim? Vou te dar 2 exemplos. Digamos que você cortou, vou te dar 2 exemplos, um do imóvel e um pessoal, para você poder entender o objetivo dessas certidões. Digamos que tenha sido cortada uma árvore dentro do terreno que você vai comprar e houve ali uma multa da prefeitura que recaiu sobre aquela pessoa e sobre aquele bem. Porque, mas o bem não é pessoa, ele tem multa? Tem. Ele tem o número de inscrição da municipalidade, conhecido como IPTU. O nosso é conhecido como CPF, né? Exatamente. Mas o do imóvel é o IPTU, além do registro da matrícula dele, que é um outro tipo de folha, ou folho da... como é que eu posso dizer? Um seria a identidade, a nossa carteira de identidade, filiação, filho de fulano e de ciclano, né? E o SIC, o CPF, SIC é coisa de velho, né? O CPF... Eu não sei. O que é SIC? Eu não sei o que é isso. Você já sabe o que é SIC? Não. Também não. Faço ideia, não. Também não. É que eu estava lendo ontem no livro de história. E aí o CPF, você vê que o CPF faz o cadastro, você, pessoa, e sua identidade já traz um resumo. Então, só para a gente poder fazer analogia e compreender. A matrícula do imóvel é como se fosse a identidade toda daquele terreno, ou daquela casa, ou daquele apartamento. Vai trazer ali de quando ele foi construído, como ele foi vendido. E o número da inscrição imobiliária, que é um acessório daquele objeto, né, da imóvel, você vai ter as características do terreno. Então, digamos, voltando ao exemplo, eu cortei a árvore. Vai recair sobre quem? Sobre o dono da propriedade. Tem o CPF X e sobre o IPTU Y. Quando eu puxo aquela certidão, eu vejo. E se aquele imóvel está com uma multa na prefeitura que não foi paga e você compra e aquela multa não foi quitada, ela não vai acompanhar o CPF do dono, ela vai acompanhar aquele cadastro imobiliário daquela matrícula, daquele imóvel. Aí o novo comprador vai ter que pagar a multa. Exatamente. Não Por adianta, isso que a gente menciona na escritura a ciência de quem está comprando, para ter ciência desse aspecto dessa multa. Eu quero comprar dessa forma porque era 100 mil, a multa é 30, eu estou dando 60. Ele me vendeu por 60, eu vou pagar a multa. Isso vai estar lá instrumentalizado. Que existe essa dívida e que você está assumindo essa dívida. Vamos para um outro exemplo, que eu te falei que tudo que acontece na vida civil da gente fica ali naquelas certidões. Vou te dar um outro exemplo, esse que vocês estão falando aqui de divórcio. Digamos que você está comprando
o imóvel de Maria e João. Eles dizem que são casados. Eles apresentam para você uma identidade, um CPF, uma certidão de casamento. Eu puxo as certidões. Eu digo assim, Ih, Eduardo, olha só. Ele está dizendo para você que é casado, né? Mas aqui, ó, já parece que ele foi divorciado. Na certidão vai aparecer ali distribuição de divórcio. Aí eu vou dizer para você assim, verifica se essa esposa dele é atual ou se ele estava divorciado antes. Para a gente saber como é isso. Ou eu verifico se na certidão de casamento bate os mesmos nomes da matrícula. E eu vejo a distribuição naquela ação. Digamos que ele casou em 80. Está vendendo o imóvel em 2024. E existe uma ação de divórcio de 2015. De quem ele se divorciou? Daquela pessoa. Então, pede para ele trazer o divórcio, vamos ver como ficou o imóvel. Tem que ver como é que foi esse divórcio, como é se que... não ficou homologado uma doação, se Nada não ficou pendente só para ali. ou se está em condomínio. Entendi. E a gente tem que dizer que é divorciado, não mais casado. Então, assim, são várias situações, muita riqueza de detalhes, mas para o homem mediano, por isso que é importante ele sempre, quando for adquirir um bem, quando você vai adquirir uma casa, a gente está falando pela grande maioria que somos nós. A gente vai adquirir uma casa com o fruto do nosso trabalho, às vezes, de uma vida inteira. Não importa se é uma casa de 1 milhão ou de 100 mil, o trabalho é exatamente o mesmo para quem está comprando. Então, toda cautela é necessária para o teu próprio benefício. São meses do seu trabalho, são anos de vida. Às vezes são bens que você se desfaz, que você vende para juntar um dinheiro, para adquirir algo melhor. Então, não tenha pandurismo nesse momento. Não faça um papel de pão da compra da sua casa. Procure um advogado, procure o advogado, vá com o advogado até o cartório, para que aquilo fique instrumentalizado para te dar segurança jurídica. Não é, muitas pessoas dizem assim, não, mas advogado e cartório é uma fábula de valores que eu vou gastar que eu não preciso. Eu vou fazer um recibo aqui qualquer. E é nessa de fazer um recibo qualquer. Você não faz recibo qualquer para comprar um carro? Vai fazer para comprar uma casa onde você vai botar a sua família? Que é um valor bem maior do que um carro, né? Normalmente. É o que você vai deixar para alguém. Vida inteira, é uma né? sua vida inteira. A vida inteira. Eu não sei o quanto as pessoas gastam de tempo para adquirir uma casa. Eu gastei muito tempo de trabalho e de estudo. Né? Então a gente tem que ver o benefício. Se você está adquirindo a sua casa, adquire ela de forma a você integrar um bem dentro da sua família. Para na hora do falecimento, para na hora de uma venda, para na hora de um divórcio, a pessoa não ter mais gastos. Porque quando você faz, o nosso professor, o professor Salomão, ele diz que não existe a forma certa de fazer a coisa errada. Exatamente. Então, o certo é o certo, sempre vai ser o certo. Tente prevalecer na vida de quem está comprando a fazer o certo. Porque o certo é a sua casa, é onde você mora, é a sua moradia, é o espaço que você vai deixar para os seus filhos ou para sua esposa, ou você vai casar para sua mãe, não importa. É onde você está, é a tua segurança. Imagina você dar 100 mil reais em algo, 200 mil, 1 milhão em algo, e fazer um papel comum e vir a saber que você tem meses para sair dali porque a pessoa não pagou determinada coisa, o imóvel está indo a leilão porque você não teve o cuidado de procurar um advogado, de procurar um cartório. Então pense, acho que a nossa função aqui é alertar nesse sentido. O nosso objetivo é trabalho, claro, todos nós precisamos trabalhar. Mas o objetivo maior é que você compreenda a necessidade. Se você, quando compra um carro, você não tem multa para você pagar, você não vai fazer isso com a casa que você está comprando? Com certeza, né? Tem que fazer, até porque o valor é bem maior, né? Pois é. Mas observa um aspecto, assim, para a gente poder explicar bem explicadinho. Quando a pessoa casa, ou mesmo está em uma união estável, mas vamos focar mais no casamento, que é a grande maioria, ela escolhe um regime de bens para viger naquele estado convivencial, que é o casamento. O casamento, o que é? A comunhão de vida plena. Então, o regime de bens acompanha desde o nascimento do seu casamento até o final. É ele que vai reger o seu patrimônio familiar. É ele que rege. Antigamente, as pessoas, para se divorciarem, elas obrigatoriamente tinham que fazer uma partilha. Para ela conseguir o estado civil de divorciado,
ela precisava por fim aquele vínculo matrimonial e do regime. Hoje em dia a gente consegue, com o novo Código Civil, a gente consegue fazer o divórcio e o bem você pode partilhar ele depois. Mas só que, entenda uma coisa. E aí que dá a confusão, Aí né? é que dá a confusão. Por quê? A gente facilitou o Estado Civil para você não ficar presa a um Estado Civil que não mais te corresponde. E o que acontece? Se no casamento a gente tem a mancomunhão, quando você se divorcia, acabou essa mancomunhão. Então, você é dono 50% e ao outro lado também é dono 50%. E aí, volto a falar, o processo de divórcio, seja extrajudicial ou seja judicial, você, até para ficar esse 50% para você e 50% para o outro cônjuge, você precisa de uma escritura para isso e você vai precisar no cartório averbar o seu estado civil, você vai precisar de uma carta de sentença, você vai precisar de um formal de partilha para você regularizar esse estado civil e para quem ficou esse bem junto ao RGI. A partir daí, acabou o casamento. O nome está em nome de Eduardo e Maria. Eduardo e Maria, agora divorciados, cada um são condôminos, coproprietários, eles vendem o imóvel. Então, vai precisar comparecer. O mesmo hoje em dia que não precisa mais comparecer, não precisa os ex-cônjuges nem se falarem, a gente pode fazer de forma virtual, online, cada um no seu momento, né? Tipo, de manhã o Eduardo vai lá assinar a escritura, de tarde, no máximo, eu vou fazer online, no máximo, porque, em regra, tem que ser concomitante. Em casos específicos de problemas de horários, de divergência, a gente consegue até acomodar. Mas pense, para você transferir esse imóvel que antes era de vocês casados, agora divorciados, agora sendo coproprietários, nunca se esqueça, o Eduardo tem que assinar e a ex-cônjuge dele também tem que assinar e tem que participar dessa venda. Não adianta só o Eduardo vender para a Adriana, não vai adiantar, porque ele só vai estar vendendo 50%. Então, então você precisa de 100% desse imóvel para ser seu. Salvo alguns casos específicos, se a pessoa concordar em só comprar 50%, ela também pode comprar 50%. E antes disso, tudo, eu vou falar uma coisa assim bem urgente. Não dê o sinal sem você ver a documentação. Porque tem muita gente que chega depois de dar o sinal, deu um sinal 30 mil, 10 mil, mas depois que chega com esse problema que tem que regularizar, ou mesmo a pessoa não quer despender esse dinheiro, ela já deu um sinal. E aí a gente vai entrar num problema que, não quero mais comprar um imóvel assim. Mas eu posso regularizar. Mas a pessoa às vezes não quer, a pessoa às vezes não quer, e aí ela pode correr o risco de perder esse sinal. Porque aí a gente vai ter que analisar a culpa no momento de não efetivação dessa transação. E aí a gente já entra numa outra regra civil, numa outra regra do Código Civil. Então, assim, até o momento de você escolher para dar o sinal, você tem que ver uma documentação. Não é simplesmente eu dar um sinal e achar que está tudo ok, que o imóvel já é meu e está tudo certo. Não. Saiba que você dando o sinal e ainda ter essas pendências para regularizar, tem que ser ditas, tem que ser claras, para o outro lado que está comprando não se sentir que, poxa, não sabia, ou se sentir assim lesado, vou demorar mais tempo, e a gente tem à vista, a gente consegue ter, a pessoa ainda guarda aquele dinheiro, mas financiado a gente ainda tem o problema
do banco, daquele crédito que a pessoa tem, né? Daquele tempo. E às vezes o tempo do crédito que o banco financia para essa pessoa é curto para ele regularizar todo esse estado civil, toda essa transação que não foi feita. E isso ou é um seja, problema. todo cuidado não é pouco. Agora eu queria fazer uma pergunta que tenho um amigo que alguns anos atrás, eu nem sei se ainda Um isso amigo? existe. Não, A amigo, história do amigo. A mas história do amigo, mas Eduardo. Ele foi comprar um imóvel, ele ficou até meio chateado, para não falar outra coisa, que existe uma coisa, ou existia, não sei, que ele até falou para pô, cara, a família do Dom Pedro I até hoje recebe dinheiro. Uma coisa chamada laudênio. Isso ainda existe? Existe. Pode Que a falar. família, Vou passar para cara. Adriana. Não, eu não sei qual das duas. Eu tô jogando a ponta das duas. Nesse caso, provavelmente o imóvel era em Petrópolis. Não. Não, Teresópolis, aqui aqui no no Rio Rio mesmo. também. No Rio, No na Rio beira da tem muito. praia. É. Na beira da praia. É, por causa É. disso. Mas Qual da praia? De ser Por perto da causa. praia? porque aí você vai ter o imóvel floreiro Olha, a várias ô situações. família Ele Bragança, hein? pode ser floreiro a União, aí você paga para a União Federal. Ele pode ser a igreja, ele pode ser a família localização. real. Depende O da laudêmio localização. você vai pagar quando você transferir. E você tem que avisar, você tem que comunicar ao SPU que você está fazendo essa transferência. Quando você faz essa comunicação, tem que pagar e também vai ter um imposto. E aí tem muita divergência quanto quem paga esse imposto ou quem não paga, porque você vai precisar Exatamente. transferir. No SPU tem que estar o vendedor. Aí é seu nome. negociado isso, né? O A regra comprador geralmente é e do o vendedor. né? Para o laudêmio, Meu, sim. sim. Para o laudêmio, Pro sim. vendedor. E o Pro ITBI vendedor. é sempre Sempre do também comprador. do comprador. Do comprador. Mas, assim, ele vai pagar o laudêmio e vai pagar também o ITBI. O Ele vai ITBI pagar. geralmente é de quem está adquirindo. O restante é de quem está cedendo, vendendo. Né? Então, olha só. Para concluir tudo que a gente falou até agora, você vê a necessidade de você estar amparado sempre por um advogado, por menor que seja o imóvel. Você viu que nós falamos, área imobiliária, né? Imóvel é Sim, área imobiliária. com Mas certeza. a gente passeou por casamento, a gente passeou por viuvez, a gente passeou por filhos e doação, a gente passeou pela prefeitura, a gente passeou por multa de IPTU. E não se esqueça que o imóvel ainda tem uma outra coisa chamada Funesbom, que é a taxa que você paga para o Corpo de Bombeiro, que também acompanha É o tanta imóvel. coisa que a pessoa no final né? fala, vou alugar ali. Você tem o imóvel, mais se prático. for um apartamento, você ainda faz uso de um condomínio. Então Nossa, ainda tem é verdade, regras verdade. condominiais, que a gente não falou aqui. Tem as regras condominiais, você tem que verificar as taxas de condomínio, porque se a pessoa não paga condomínio, o seu imóvel também vai a leilão. Nós passeamos, olha só, quantas áreas a gente passeia. Passeamos também pelo inventário. Digamos que a pessoa adquiriu um bem e não colocou no seu nome e vem a falecer. Quantos trabalhos vão sendo elaborados? Então, falar de compra e venda de imóvel, gente, não é uma coisa simples. Por isso que a gente brinca dizendo, não faz documento de papel de pão. Quando eu comecei, o pão ainda era embrulhado. Hoje em dia, o pão nem vem O mais leite no era em saquinho, né? saquinho. Pois é. Mas Não é da minha época, não, mas me falaram. não existe nem mais papel de pão para que a gente faça documento de papel de pão. Também não vá na lan house, que também não existe mais. Não faça em casa, porque você corre um sério risco. As pessoas, a gente não tem noção, a gente faz em várias situações, né? A gente não pensa nos riscos que a gente está trazendo e para dentro da nossa casa. Porque é onde você vai dormir, é onde você tanta vai viver. coisa, minha gente, que já estou pensando em fazer o Isso Pode, Doutor, cuidados na compra do imóvel, Sim, número 2, sim. porque Mas Eu vou te uma dizer, hora você vai aqui ter não- 2, você vai ter o 3, você vai ter uma o 4. hora, não, e também tem a mudança das leis, Sim, né, que vai mudando e você... E olha, e hoje está bem Loucura. melhor, porque hoje você concentra todas as informações em 2 certidões. Antigamente você tinha que tirar Eu só várias achei certidões. complicado essa coisa do divórcio, né, que agora, hoje em dia, no divórcio, você pode deixar para acertar esse Pode, negócio. mas o legislador... Depois, ele né, dos mas o imóveis, legislador, ele pensou nisso. Ele falou o seguinte, Eduardo, ok, você quer se divorciar? Ok. Você tem aí 2 casas para partilhar, mas você não quer fazer? Tudo bem, não tem problema. Fica do jeito que tá.
Você quer casar? Ah, então você vai ter que casar pelo regime da separação de bens. Porque você ainda não resolveu a sua questão anterior. Ah, Aí você tá vendo como é que as tá. coisas vão sendo empurradas com a barriga, e aí a pessoa, às vezes, se divorcia, deixa filhos. Brasil, mostra a Não, sua não é cara. Brasil. É o brasileiro. É, Né? E brasileiro mostra é a sua verdade, é cara, né? verdade, é Porque verdade, o é problema verdade. está no cidadão. Eu te faço as leis para adequar aquilo que você está buscando. As leis são feitas de acordo com a necessidade daquele povo, Mas né? antes de tudo isso, eu fiquei pensando agora aqui no seu amigo, que ele ainda não sabia do laudêmio. Não É. sabia. Não Ele não sabia. sabia. Então, Foi pego de todo surpresa. comprador e todo vendedor, o que a gente espera de antemão em qualquer transação, em qualquer negócio que faça, qualquer negócio jurídico, qualquer transação, é a boa fé, A é a transparência, né? informação, é a transparência. Então, Que tem que ser de mão assim, dupla, né? Com certeza. exatamente, tem que ser de mão dupla. E assim, o que mais a gente pede é para que as pessoas falem a real situação. Para a gente ter segurança, você tem que realmente saber de tudo que está ali acontecendo. Então, o seu amigo não sabia do laudêmio, mas assim, a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro, a história dele é que os bens eram do Principado, era de Isso, Portugal. isso, isso. Então, assim, em determinadas regiões a gente encontra hoje, como a gente também ainda encontra a Efiteuse, que É, já foi como até ele, muita extinta. gente não sabe Muita disso. gente É, não e muito sabe. Muita gente não Laudeme já sabe. caiu também. Às É, por isso que vezes eu se perguntei, eu nem assiste, sei, não alguns já sabia se ainda caíram. estava ou Mas não. tem, mas Tem. tem, e tem lá um cadastro no SPU. Hoje em dia está informatizado, mas assim, é, você tem que gerar uma guia, você tem que informar, você tem que fazer essa transferência. E Porque a cada vez que você vende, a cada vez que tem um novo dono, tem uma transferência e tem um imposto para pagar. E aí, às vezes, você encontra, você que está aqui na ponta, agora ainda tem os de lá de trás para pagar. E aí vira uma bola de neve e é caro porque tem multa, entendeu? E falha, Desculpe, que Eduardo, nós eu te temos só cortei. 3 minutinhos agora. E uma coisa que a gente deu aqui é ideias de como fica ruim para quem está comprando, comprar algo errado. Eu me lembrei de uma situação. Uma vez eu fui procurada por um senhor que vendeu a prestação à casa. Por isso que eu digo que tem que ter o cuidado duplo. E a pessoa deu 50 mil, um exemplo, não vou lembrar os valores agora, deu 50 mil e ficou devendo 100 e foi pagando. Chegou no momento que a pessoa não pagou mais e falou: daqui eu não saio, daqui eu não tiro, ninguém me tira daqui. E ele foi mover uma ação contra essa pessoa. E ele descobriu que essa pessoa era incapaz, era interdita há muitos anos. Então, como é que eu vou vender algo para alguém a prestação que não é capaz? Então, estou te dizendo o outro lado da moeda. O cuidado não é só do comprador, o cuidado é para o vendedor também. Gente, infelizmente, estamos chegando ao final do esse Pode Doutor número 3, cuidados com a compra do imóvel. Vocês viram aí, né? Muita coisa. Ainda vai ter o 2 e o 3, A gente, com cuidados com a compra do imóvel. Queria que vocês falassem aí o final aí para vocês aí. Bom, Quiser falar a mídia ou, sim, né? eu trabalho há 25 anos na área. Hoje eu tenho uma empresa de mentoria, onde eu atendo justamente os advogados que estão migrando para a área do direito extrajudicial, que tem crescido bastante. Então, às vezes, a pessoa está pegando o seu primeiro caso na área extrajudicial, acompanhando a primeira compra e venda, o primeiro inventário. Então, eu tenho uma empresa, o meu contato, acho que, não sei se depois a gente coloca aqui, né? Mas eu estou disponível para ajudar nesse momento aos advogados que estão iniciando e também as partes que, caso queiram procurar o cartório, meu cartório aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu trabalho, eu estou aberta para poder atender as pessoas também. É É isso. isso aí, Gente, Adriana do eu quero cartório. deixar aqui 2 dicas. Lembre-se, só é dono quem registra. 2, procure seu advogado. Converse com ele sobre a sua melhor estratégia ou como regularizar o seu imóvel. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E o barato, na maioria dos casos, sai caro. Muito. Então, a segurança jurídica em primeiro lugar. E
estou à disposição. Meu escritório é aqui na Presidente Vargas, 463, sala 1601. Já estou aqui no centro do Rio há mais de 20 anos. Meu escritório sou eu e meu pai. E minha rede social é @isacalbi ou @albinante advogados. Meu telefone está aqui na tela. Quem quiser, estou à disposição É para isso aí, auxiliar gente. e para analisar essa due diligência no momento da compra. Tá. Muito obrigado a vocês. Obrigada tá, pela oportunidade, por todas essas Eduardo, muito bom. dicas. Espero Muito bom vê-la estar de com novo vocês. aqui no Spot Doutor. Obrigada, A gente nem falou Adriana, de pela documento, parceria. A gente não falou nem de Obrigada. documento pessoal, como Nossa, identidade. meu Deus. Foi ótimo. As Obrigado, minha pegadinhas. gente. Estamos Obrigada, encerrando gente. aqui o Spot Doutor número 3. Cuidados na sua compra de imóvel. Conte com a Um gente. abraço.